galera, tô de volta aqui no canal, quarta-feira de cinzas. E aí, como que vocês foram de carnaval? Curtiram muito? Tá todo mundo pronto agora para começar o ano de verdade? E a gente segue por aqui, trabalhando muito no canal do Pedrosa. E hoje é dia de clássico, hoje é dia de Fluminense e Vasco no Maracanã. A bola rola às 9h30 da noite para Fluminense e Vasco, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, e a gente vai falar muito sobre esse jogo aqui nesse vídeo de hoje. A gente vai trazer um convidado especial também, nosso amigo Vitor Lessa, setorista do Fluminense, para falar como que o tricolor chega para esse clássico contra o Vasco. Começando a falar do Vasco para esse clássico de hoje contra o Fluminense, uma vitória muito importante para dar uma tranquilidade nessa reta final da fase de grupos do Campeonato Carioca. O Vasco ocupa a 4ª colocação com 12 pontos, é o último time ali na zona de classificação para a semifinal. Então, uma vitória muito importante para dar uma tranquilidade para o Vasco conquistar esses 3 pontos e ficar mais tranquilo, já que o Botafogo é o 5º colocado, está na cola do Vasco. O Botafogo tem 11 pontos, então em caso de empate ou derrota do Vasco para o Fluminense hoje no Maracanã e uma vitória do Botafogo contra o Volta Redonda, que joga hoje também às 7 horas, o Botafogo passa o Vasco na tabela e tira o Cruz Maltino do G4. Então, só a vitória importa para o Vasco hoje contra o Fluminense no Maracanã. O Vasco vai para esse clássico contra o Fluminense no Maracanã, hoje às 9h30 da noite, com força máxima. Ramon Dias poupou algumas peças, contra o Audax no último jogo do Vasco, que foi em Manaus. O Vasco venceu por 1-0, gol de David. Então, hoje contra o Fluminense no clássico, o Vasco vai com tudo que tem de melhor à disposição. O Payet volta ao time, o Payet estava suspenso contra o Audax. O Verratti também estava tratando a lesão que teve na costela, tá de volta também ao time titular. Então hoje o Vasco vai com força máxima para esse clássico contra o Fluminense. A provável escalação do Vasco para enfrentar o tricolor no Maracanã é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo, Medel, João Vitor, Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdames, Payet, David e Verratti. E aí, o que vocês acharam desse time? Deixa aí sua opinião nos comentários. Agora, como a gente já falou sobre o Vasco e como o time de Ramon Dias chega para esse clássico nessa quarta-feira de cinzas no Maracanã, eu vou deixar aqui a palavra do nosso amigo Vitor Lessa, setorista do Fluminense. Ele é do canal do Lessa, então, para vocês ficarem ligados em como que o rival chega para esse clássico de hoje no Maracanã. Se liga. Oi, claro, um prazer falar com você, com todo mundo aí ligado no canal do Pedrosa, falar um pouquinho desse Fluminense que chega com um apetite muito grande para esse clássico diante do Vasco, porque afinal de contas vive um jejum aí de 8 jogos sem saber o que é vencer o rival no Rio de Janeiro, desde a final do Campeonato Carioca do ano passado, quando conquistou o bicampeonato estadual batendo o Flamengo por 4-1, o Fluminense não venceu nenhum clássico, são 8 jogos, 4 empates e 4 derrotas, então pelo lado tricolor está na hora de encerrar esse jejum. E para isso o técnico Fernando Diniz vai contar não com a sua força máxima, mas com o seu time titular, que fará apenas o 3º jogo neste ano de 2024. Lembrando que o Fluminense voltou de férias somente dia 23 de janeiro, devido à disputa do Mundial de Clubes, então iniciou a pré-temporada depois, e por isso o time principal está apenas começando esse ano de 2024. E o Diniz já tem alguns desfalques. Marlon e Samuel Xavier, com problemas no joelho, com lesões, estão fora, seriam, em tese, titulares desse time. E também o Gabriel Pires, jogador que veio do Botafogo, ele está com uma lesão muscular, se recupera. O Keno sentiu dores no treino de ontem, deixou a atividade preocupando, mas a lista de relacionados saiu e o Keno será sim opção para o jogo de hoje e deve também começar jogando. Então o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli e Ganso, Keno, John Ares e Germancano. É o mesmo time que atuou contra o Bangu e também diante do Sampaio Corrêa, os 2 jogos que o Fluminense fez até aqui na temporada com o seu time principal. É dessa forma que o Diniz vai tentar bater o Vasco e depois ir para o jogo contra o Madureira no sábado, que será o último antes de enfrentar a LDU no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, que é o principal objetivo neste início de temporada para o Flu. Valeu, claro, um prazer falar com vocês, precisando só chamar. Então tá aí, um agradecimento ao Lessa pela participação aqui com a gente no canal do Pedrosa. E agora vocês já estão cientes como que o Vasco chega para encarar o Fluminense nesse clássico no Maracanã e também como o tricolor vai a campo contra o Vasco nessa quarta-feira de cinzas. Deixa seu palpite aí nos comentários.
Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que tá aí na tela. Aproveita! Falando sobre os ingressos, na última parcial que saiu, já tinham quase 40 mil ingressos vendidos para esse clássico entre Fluminense e Vasco. O mando é do Fluminense hoje no Maracanã, então a expectativa é de casa cheia, é de uma festa bem bonita no Maracanã. Lembrando sempre que a gente pede, né, e torce para que não haja nenhum vandalismo, nenhum tipo de violência e nenhuma briga entre os torcedores e que prevaleça só o show das duas equipes dentro de campo. Falando sobre rivalidade, a torcida do Fluminense espalhou algumas provocações contra o Vasco na sede náutica do clube e também no Maracanã, no setor norte, onde vai ficar localizada a torcida do Vasco. Deixou alguns cartazes com frases provocando o Cruz Maltino. E agora eu vou deixar aqui um trechinho do programa do SBT Esporte Rio de hoje para vocês, falando sobre esse assunto. Pra mim, o futebol, ele é isso aí. O futebol respira. É muito melhor você ter esse tipo de provocação do que os animais irem brigar na porta do Maracanã. Eu acho essa provocação muito mais saudável do que qualquer outra coisa. É rivalidade, gente. Por que Pinóquio da Colina? É porque a torcida do Fluminense, ela diz que o Vasco gosta de falar que tem pioneirismo em algumas causas. Só que o Vasco tem pioneirismo em algumas causas. Então eles falam que o Vasco reescreve a história. Isso é coisa de Twitter, né? E aí é meia dúzia de gente que não sabe qual é o tamanho do que representa realmente Vasco e Fluminense para a história do futebol carioca. Mas repito, acho completamente normal, prefiro muito mais esse tipo de provocação do que as idiotices que os vândalos saem de casa para fazer, que é brigar, né? Agora uma notícia sobre o Jair. O Vasco divulgou agora há pouco que ele realizou a cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho nessa quarta-feira, que a cirurgia foi um sucesso, correu tudo bem e que amanhã, quinta-feira, já deve ter alta do hospital para começar o tratamento com fisioterapia e tudo mais. Lembrando que o Paulinho, que sofreu a mesma lesão, já tinha operado na semana passada, já está em casa fazendo o seu processo de recuperação e de fisioterapia. A gente deseja que eles retornem o mais rápido possível para poder reforçar o time do Vasco. Agora, para encerrar, eu vou deixar aqui para vocês um 11 contra 11 que rolou hoje no SBT Esporte Rio, né? A galera fez um mano a mano entre os times de Fluminense e Vasco e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários e se vocês concordam com o que a galera falou hoje lá no programa. Vamos lá, começa no gol. Fábio pelo lado do Fluminense, Léo Jardim pelo lado do Vasco. Agora eu quero ver. Começar com o Careca pra ver o que ele vai dizer. Fala aí, eu sou um Pedrosa. cara coerente, Fernanda Maia. Pra mim, o melhor goleiro da temporada 2023 foi o Fábio. O Fábio, beleza. pra mim, ele foi o melhor goleiro de 2023. Uma temporada maravilhosa que foi coroada ainda com o título de Libertadores, no 100º jogo dele. O Léo Jardim, no Brasil hoje, só perde pro Fábio. Muito bem. Rapidinho, eu gosto muito do Léo Jardim, mas Fábio é o Fábio. Fábio, pra mim, é que o Léo fez um bom segundo turno, né? Sim. E o Fábio fez o ano inteiro bem. Exato. Então eu voto no Fábio também. Guga e Paulo Henrique ali na lateral direita. Eu vou votar no Paulo Henrique. Você? Paulo Henrique também. Tá. O Guga Tá? vive um bom momento, tá? Inclusive, ele hoje disputa, de fato, a vaga com o Samuel Xavier. O Samuel Xavier foi titular absoluto do Fluminense na temporada passada, mas todos os jogos onde o Guga foi exigido, ele entrou e entrou bem, vem substituindo bem esse ano, mas eu ainda gosto mais do futebol do Paulo Henrique. Eu voto no Paulo Henrique também. Léo ou Felipe Melo? Vai. Felipe Melo. Muito bem. Esse é o Léo Pelé, né? Vamos. Pelo conjunto da obra, o Felipe Melo. Muito bem. Você, Pedrosa? Felipe Melo. João Vitor e Thiago Santos. Boa disputa também. Você, Rafa? Eu vou no João Vitor. Você, Pedrosa? Sem dúvida alguma, João Vitor. Eu também vou no João Vitor. Não tem como a gente analisar muito antes, né? A gente Sim. analisa o jogador. Difícil essa disputa, porque Difícil, acaba que, pô, se você for olhar o Medel como zagueiro, ele é muito grande. E o André é o melhor cabeça de área do Brasil. E aí, vota em quem? Vou ficar com o melhor cabeça de área do Brasil. E você? Eu também. Meu voto é no André.
Agora eu quero ver. Eu queria esse momento. Lucas Piton, o homem que não erra cruzamentos, com Marcelo, um dos maiores laterais esquerdos de todos os tempos no Brasil. Você, Pedrosa, primeiro. E a gente sempre analisa aqui momento, né? O momento do Fluminense, ele tá teoricamente atrasado porque eles voltaram de férias depois, né? Então o Marcelo não mostrou muito na temporada 2024. Eu vou ficar com o Lucas Piton. Falando de jogador por jogador, não tem nem como entrar nessa comparação. É um gênio. O Marcelo tá anos-luz à frente do Piton, mas como o futebol é momento, o Piton é o rei das assistências, está jogando muito, acerta todos os cruzamentos. Eu vou votar no... Você vai votar no Piton? Vou votar no Piton. Eu vou votar no Marcelo, sabe por quê? Não tem como a gente analisar momento, porque ele não jogou ainda. Sim. Ele voltou de férias. Então eu trago um recorte recente, que foi a temporada passada. Mas ele jogou mais que o Lucas Piton? Em 2023? No que ele joga, sim. Porque o Piton não, o Marcelo é 10 vezes melhor que o Lucas Piton. Então, mas aí que tá. Eu vou votar no Marcelo. Porque o Piton foi o mais regular de jogador. Eu sempre falo isso aqui. Sim. O cara não erra cruzamento, ele foi muito bem. Mas o Marcelo também. E aí, você comparando os dois, eu voto no Marcelo. Mas aí, então, venceu o Piton. Aí, Zé Gabriel e Martinelli. Agora dá pra... Não é tão diferente assim, não, cara. O Martinelli, ele faz essa função várias vezes. Dá. Então, agora encaixou, que eu digo. Agora deu pra encaixar. Sim. Vai, Pedrosa. Martinelli é mais jogador que o Zé Gabriel. Gosto do Zé Gabriel, acho que está num bom momento da carreira. Fez um belo segundo turno com a camisa do Vasco. Não é um jogador brilhante, mas é um jogador muito honesto para o que tem o Vasco da Gama hoje. Porém, o Martinelli é mais jogador do que o Zé Gabriel. Eu acho que o Martinelli, quando você olha para ele em campo assim, taticamente, ele já é aquele jogador pronto para a Europa, né? Então eu vejo ele acima da média aí no time do Fluminense. Então vamos de Ganso e Galdames, vai. Pedrosa. Ganso, sem dúvida alguma. O Galdames não teve nem tempo para mostrar nada também, mas o Ganso ganharia essa aí em 95% das Ganso também. Também voto no Ganso. Agora vamos de Arias e David. Isso. Arias, top 3 jogadores do Brasil. Arias, gosto muito do futebol do Arias. Payet e Keno. Payet também. Com todo respeito ao Keno, que é um baita de um jogador. Mas o Payet é mais jogador. O Keno voltou jogando muita bola, assim como em 2023, mas o Payet, a importância dele para o time do Vasco, é o cérebro do time do Vasco, Payet. E se eu votei ele no Marcelo entre o Lucas Piton e o Marcelo, a gente não pode esquecer o que o Keno fez na temporada passada. Sim, passe para gol de demais e tal. Mas olhando o Payet e aí olhando... aí, se os dois estão num bom momento no recorte recente, eu vou no futebol e para mim eu voto no Payet. Verrete Cano, agora. Eu não... Ninguém ganha do Cano. Pouco a tempo, né? Essa é fácil. Eu voto no Cano. Eu também voto no Cano. Quem venceu aí? Fala pra mim. 7-4 pro Flu? Justo. Bom, Precisa é bem botar equilibrado. No treinador, não, né? Então é isso, galera. Esse foi o nosso pré-jogo de hoje. Fluminense e Vasco no Maracanã, nessa quarta-feira de cinzas. E como eu sempre peço pra vocês, não esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar as notificações. Até a próxima e qualquer coisa a gente tá de volta. Valeu? Bom jogo pra todo mundo!